Ok, galera, mais uma vez estamos por aqui, né, para tentar ajudar, colaborar também, né, com o pessoal que está começando agora, porque aqui é o básico do básico, né, certo? Diria assim, eletrônica básica, simples e direta, certo? Então, da outra vez eu falei de forma simplificada sobre os resistores, né? Resistores. E agora nós vamos falar sobre os famosos capacitores. Aqui estão eles, ó. Que, aliás, aqui está um deles, né? Esse é um tipo de capacitor polarizado, que ele tem negativo e positivo, certo? Conhecido como capacitor eletrolítico. Por que eletrolítico? Porque ele tem um óleo fino dentro dele, conhecido por eletrólito, ok? Então daí vem o nome eletrolítico, né? Os capacitores se dividem em vários tipos diferentes. Aqui mais um tipo, né? Esse é o capacitor de poliéster metalizado. Esse não é polarizado, certo? Não é polarizado, não tem mais nem menos, certo? Se você colocar assim, ele funciona. Se você inverter, ele funciona também, certo? Então, os capacitores não polarizados, eles têm uma gama muito grande de tipos, né? Tem o poliéster metalizado, tem capacitor de cerâmica, de mica, certo? E vários outros tipos diferentes. Cabe a quem tiver interesse fazer uma pesquisazinha, né? Capacitores não polarizados, tipos de capacitores, né? Para a gente não alongar demais o vídeo, certo? O capacitor, ele tem a sua grandeza denominada em farads. Farads, eu vou escrever aqui para a gente aprender a pronúncia correta, certo? Que às vezes o som não fica perfeito, a pessoa não entende. Aqui, ó. Farad, essa é a grandeza do capacitor, certo? Então, esse Farad, ele tem as subdivisões, né? Farad, milifarad, microfarad, nanofarad, picofarad e assim por diante, né? Quando eu fiz um curso de eletrônica, dizia-se que um capacitor de 1 farad seria um capacitor tão grande que ele teria aproximadamente o tamanho do globo terrestre, né? Não sei se isso ainda se confirma, isso é coisa das antigas, né? Quando eu fiz o curso lá no nosso querido Instituto Universal Brasileiro, que na minha época não tinha esse negócio de internet, não tinha nada não, eu tinha que se virar, comprar os livros e estudar e aprender, e eu realmente consegui aprender. Tudo que eu sei foi graças ao pessoal do Instituto Universal Brasileiro, certo? Um abraço para todos lá. Então, hoje a facilidade é grande, né? A prova sou eu que estou aqui tentando colaborar com vocês, certo? O capacitor, ele tem várias utilidades e várias formas de ser utilizado. Eu vou dar um exemplo a vocês. Numa fonte de alimentação, certo? Vou desenhar aqui um pequeno transformador. Nós vamos ter um diodo retificador, certo? E esse diodo, eu vou desenhar aqui, depois eu mostro, vai estar ligado num capacitor diretamente, certo? E esse capacitor vai filtrar a tensão que sai diretamente do diodo. A tensão que vai entrar no diodo tem esse formato aqui, ó. Chama-se tensão alternada, certo? Tem esse formato aqui, ó, essa cobrinha ondulada aqui, ok? Então o que é que o capacitor vai fazer? O que é que o diodo vai fazer? Quando o diodo retificar, o que vai sobrar depois do diodo vai ser uns pulsos
Se for um retificador, um diodo só, a gente vai ter como resultado isso aqui, ó. São apenas os pulsos, ó. Você vê um pulso aqui, uma lacuna embaixo. Um pulso aqui, uma lacuna embaixo. Então, certo? Isso aí depois do diodo. Por analogia, vamos dizer que esses pulsos sejam gotas d'água. Fosse um gotejamento de água, certo? E o capacitor vai funcionar nessa situação como se fosse um balde de água. Ok? O diodo vai estar gotejando esses pulsos, ou como se, por analogia, seriam gotas d'água, certo? Vão estar sendo jogados dentro do capacitor, que estará fazendo o papel de um pequeno balde d'água. Ok? Então o que é que vai ocorrer? Todas essas gotinhas aqui, esses pulsos, vão ser jogados no capacitor e vão se juntar dentro do capacitor, formando o quê? Isso aqui, ó. Formando uma corrente ou uma tensão contínua, né? Dá-se o nome de contínua porque ela tem uma direção só, né? E as lacunas vão desaparecer. Por quê? Porque as gotinhas do que seria água, por analogia, caíram dentro do capacitor, aqui nesse caso, ó. Tá vendo aqui o transformador, o diodo e o capacitor. Esse capacitor vai aplanar esses pulsos de forma que eles vão se transformar numa corrente que, se fosse água, seria um jato de água, né, contínua, numa direção só. Mas como é corrente elétrica, tensão elétrica, então ela vai ser plana assim, ó. É esse o trabalho do capacitor numa fonte, né, linear ou uma fonte chaveada, né? E já o capacitor não polarizado, como esse aqui, ele já tem outra função, certo? Ele vai ter outra função. Ele pode funcionar como capacitor de acoplamento ou capacitor de desacoplamento e filtro também, certo? O que é um capacitor de desacoplamento? Você tem um transistor, vamos aqui no transistor, que tem base, coletor e emissor. Vendo aí, ó? Base, coletor e emissor, certo? Então, você precisa acoplar esse transistor a um outro transistor você vai ter que jogar o sinal do coletor do primeiro transistor na base do segundo transistor. Dessa forma aqui, eu espero que dê para entender. O sinal vai sair do coletor e vai ter que entrar na base desse outro transistor. Só que a alimentação desse coletor, desse transistor, digamos que seja 30 volts. E a base do transistor seguinte vai estar polarizada com 0,7 volts. Se não houver uma coisa para barrar os 30 volts do coletor desse primeiro transistor, é claro que os 30 volts daqui vai entrar na base do segundo transistor, fazendo com que ele entre em saturação e, de alguma forma, ele vai entrar em curto, certo? Ou não vai funcionar, né? Então, como o capacitor não polarizado tem a capacidade de bloquear tensão contínua, que é a tensão que vai sair, que vai estar chegando aqui no coletor do primeiro transistor para polarizar ele, né? Então o capacitor vai bloquear ela aqui, ó. Ela não passa daqui para cá. Vai passar para cá só o sinal alternado ou pulsante que terá que ser amplificado. Ok? Então esse aí chama-se capacitor de acoplamento. Se você tiver, por exemplo, um sinal aqui na base desse transistor, no primeiro transistor, aqui, ó.
Se tiver um sinal entrando aqui na base desse primeiro transistor e que porventura esteja vindo um ruído junto, então esse primeiro capacitor aqui ele vai estar ligado diretamente ao terra, da base do transistor para o terra. Então o que vai ocorrer com o ruído que está vindo junto com o sinal a ser amplificado? Ele vai ser jogado para a terra, certo? Jogado para o GND, né? Então isso aí está provocando um desacoplamento, certo? Ele está desacoplando o sinal, o ruído, e deixando passar só o que interessa. Então a gente tem aqui um capacitor de desacoplamento e um capacitor de acoplamento entre um transistor e outro, certo? O capacitor, ele tem diversas capacitâncias, né? A grandeza do capacitor e a propriedade do capacitor, a grandeza é farad e a propriedade é capacitância, certo? Quando você perguntar qual é a capacitância desse capacitor, então aqui está escrito, ó, 220 microfarad por 160 volts. Então ele tem a capacitância de 220 microfarad e só suporta até 160 volts contínuos, certo? Todo capacitor ele tem uma tensão de trabalho máxima. Se você ultrapassar, ele vai ou explodir, ou entrar em curto, ou abrir, né, romper os contatos, algum efeito negativo ele vai ter. Então todo capacitor tem a sua tensão de trabalho limite. Esse aqui é um capacitor que trabalha com, ele tem 220 nanofarad, certo? Por 250 volts, ó, esse aqui. Certo, meu amigo? Meus amigos, é só uma explanaçãozinha rápida, né, sobre o que é um capacitor, porque as aulinhas aqui não são voltadas para uma coisa muito aprofundada. É apenas uma coisa simples, né, uma coisa direta e simples. Então, recapitulando, o capacitor, no caso de uma filtragem, de uma fonte, ele funciona como se fosse realmente um balde d'água. Ele vai receber o gotejamento que vem do diodo, os pulsos, né? Vai juntar tudo e quando sair do outro lado, para a conexão que vai alimentar o aparelho, ela vai sair filtrada, sair plana, né? É claro que ainda existem alguns detalhes que vocês vão entender mais para frente, mas por enquanto, entenda-se assim, ok? Grande abraço a todos e façam um bom proveito.